Então vamos lá, gente, para nossa terceira parte, né, da revisão, falando sobre ausculta. Eu vou aqui ser bem breve nas coisas que não forem importantes, né? Primeiramente, nós temos as regularidades, né? Essa questão aqui de proto, meso e tele eu já falei. Na regularidade dos ritmos, né, dos batimentos, a gente vai ver se elas ocorrem em intervalos regulares e previsíveis. No caso, isso vai ser um ritmo normal. Se ocorrer irregularidades, mas ter um padrão fixo, como no caso das extrasístoles, vamos ter um ritmo regularmente irregular. E se for um padrão completamente aleatório, a gente vai falar que é irregularmente irregular. É o que acontece no caso da fibrilação atrial. A gente também pode ter esse processo aqui, né, pra gente ver realmente se é fibrilação atrial. A gente compara, né, o precórdio, que é no caso o movimento do coração, né, através da parede do tórax. A gente vai verificar se esse precórdio ele está na mesma frequência do pulso periférico. Se a frequência do tórax for maior que a do pulso, isso indica que nem todos os batimentos cardíacos geram pulso periférico e aí nós temos uma fibrilação atrial. Identificação de B1 e B2. Isso daqui é tranquilo. B1 se refere ao fechamento das válvulas atrioventriculares, enquanto B2 se refere ao fechamento das válvulas semilunares. Tanto B1 quanto B2 têm dois componentes. B1 tem o componente tricúspide, um componente mitral, e B2 tem um componente aórtico e um componente pulmonar. Lembrando que as estruturas do lado esquerdo, elas costumam acontecer antes os eventos que ocorrem do lado esquerdo, na maioria das vezes acontecem antes dos eventos que ocorrem do lado direito. O que isso quer dizer? Mitral e aórtica fecham primeiro que tricúspide e pulmonar, certo? Então vamos passar aqui, né? B2, como eu havia falado, é o fechamento das válvulas semilunares, então a gente vai ter aqui o fechamento, né, da válvula aórtica e da válvula pulmonar. Isso aqui é extremamente interessante, tá? Porque a gente precisa ver, a gente precisa saber disso para entender os desdobramentos. Intensidade das bolhas cardíacas, isso aqui também é muito interessante porque faz bastante sentido. No caso, a gente pode ter hipofonese ou hiperfonese. Hipofonese no caso de B1, que é B1 abafada, menos audível, né? Qualquer condição que aumente a distância entre o coração e o estetoscópio pode diminuir, né, a B1, como no caso da obesidade, tórax musculoso, tórax intonel, mesmas coisas que dificultam a gente palpar o ictus cordis. Qualquer fator que comprometa a contratilidade ventricular, inclusive miocardiopatias e infarto. Por que esses processos vão causar hipofonese? Porque a gente vai ter um fechamento das válvulas atrioventriculares de maneira menos abrupta. A gente vai ter um negócio mais, né? Ou que não acontece, por exemplo, no caso de um infarto, pode não acontecer o fechamento das válvulas por necrose. E miocardiopatia pode ocorrer por algum tipo de processo, né? Que as válvulas elas não são constituídas, né, adequadamente, na formação fetal não desenvolveu muito bem as válvulas, isso pode causar hipofonese de B1. Hiperfonese, a gente já tem, né, causas que vão ali acentuar a altura, né, que a gente vai escutar B2 quando a gente estiver escutando, né. Então, hiperfonese, a gente pode ter tanto do componente aórtico quanto do componente pulmonar. Do componente aórtico, a gente tem hipertensão arterial sistêmica, aquele mesmo processo que a gente já explicou antes, que vai aumentar, né, a pressão ali dentro dos vasos, e, consequentemente, na hora que a gente for vencer, que a gente for aquela força, né, que o ventrículo tem que fazer para vencer vai ser muito maior. Então, quando ela fechar, ela vai se fechar de maneira muito mais abrupta, porque a pressão dentro dela, quando for fechar, né, durante a diástole ventricular, que a pressão na artéria é maior, a gente vai ter um fechamento muito mais abrupto dessa válvula aórtica. Já no caso da pulmonar, a gente tem a hipertensão arterial pulmonar, que é o aumento da pressão na artéria pulmonar especificamente.
resultando em um fechamento mais intenso da válvula pulmonar. Então, fatores que aumentam a intensidade do fechamento das válvulas é a hipertensão, seja sistêmica, no caso da aorta, ou seja da artéria pulmonar, que é especificamente da artéria pulmonar. Hipofonese de ambas as bulhas, tanto a B1 quanto a B2 podem estar abafadas. A principal causa é aquelas que distanciam, né, o coração da parede torácica. Então, o enfisema pulmonar é o aumento, né, desse diâmetro torácico que a gente vai ter porque a gente vai hipersuflar muito fortemente o pulmão e, consequentemente, a gente vai aumentar o diâmetro anteroposterior e, consequentemente, afastar o coração da parede torácica e causar hiperfonese. Outro fator é o tamponamento cardíaco, aquela presença, né, de líquidos ali em volta, acúmulo de líquido no espaço pericárdico, que vai impedir, né, o enchimento adequado das câmaras cardíacas e abafar os sons cardíacos. No caso do tamponamento cardíaco, a gente tem 3 principais, né, fatores ali que vão dizer pra gente que a pessoa está tendo um tamponamento cardíaco, que é chamado de tríade de Beck, que a gente precisa tomar cuidado com ela. Sinais clínicos de tamponamento cardíaco. Hipofonese de bulhas. A gente já viu, né, o porquê, porque ela vai afastar, né, o estetoscópio do coração pela coluna, né, de líquidos que vai estar ali presente entre o coração e a parede, né, torácica para a gente auscultar. Turgência jugular. Por que turgência jugular? Porque vai impedir aqui o enchimento adequado das câmaras cardíacas, acumulando sangue nas veias jugulares. Se não tem fechamento adequado das câmaras cardíacas, não tem o barulho, né? Por isso que causa também hipofonese de bulhas e, consequentemente, fala pra gente que é um tamponamento cardíaco. Mas por que, né, que causa essa turgência jugular? Pensa comigo. Tá acontecendo ali um tamponamento cardíaco, né? Tem líquido pressionando o coração. Ele não vai conseguir encher da maneira que ele deveria, ou seja, ele vai estar ali com o volume que ele pode suportar vai ser muito menor. E aí, esse sangue, né, que não consegue entrar porque o coração tá menor, ela vai ficar acumulado nas veias. E é por isso que a gente tem urgência jugular. Hipotensão arterial. Por que que a gente vai ter hipotensão arterial? Porque, haja vista que a gente não consegue, né, ter tanto acúmulo de sangue dentro do coração, acúmulo não, né, porque ele tá sendo bombeado o tempo todo, mas chegada de tanto sangue no coração, haja vista que seu tamanho tá reduzido devido ao tamponamento, a gente vai ter pouco sangue entrando e, consequentemente, pouco sangue saindo para as artérias. Por isso que a gente vai ter uma hipotensão arterial no caso de tamponamento cardíaco. Agora a gente vai entender os desdobramentos. Isso aqui é maravilhoso, tá? Tudo faz sentido. Agora tudo faz sentido, porque faz sentido. A gente tem o desdobramento de B2 fisiológico, que é o que eu tenho, que é simplesmente a gente vai fazer uma inspiração. Durante a inspiração, vamos lembrar lá das aulas de fisiologia. A gente precisa que dentro, né, da nossa caixa torácica, dos nossos pulmões, dos nossos alvéolos, eles tenham ali uma pressão negativa para causar ali uma sucção do ar para dentro dos pulmões. Se a gente precisa disso, durante a inspiração, né, a gente vai ali acabar diminuindo a pressão intratorácica. Então, a gente vai parar de comprimir os vasos e vai aumentar o retorno venoso para o lado direito do coração. Isso vai prolongar o tempo de enchimento do ventrículo direito e, consequentemente, vai atrasar o fechamento da válvula pulmonar, no caso de inspirações profundas, tá? E aí, consequentemente, não vai ter a mesma quantidade de sangue do lado esquerdo, por isso que a aórtica, o componente aórtico vai fechar antes do componente pulmonar, e o componente pulmonar está sendo atrasado, né, por essa quantidade ali extra de volume sanguíneo. Vamos lá para o amplo. A partir do fisiológico, tudo tem a ver com algum tipo de patologia, tá? Por que que o amplo, ele acontece? Vamos pensar, né, aqui no... Cadê? Eu gosto muito daquele... Gente, cadê o bagulho que eu quero? Aqui. Eu acho que eu coloquei um negócio embaixo, na verdade. Deixa eu ver. Ah, aqui, ó.
A gente vai ter aqui no desdobramento normal, né, que é o desdobramento fisiológico. Aqui, durante a inspiração, a gente vai estar aqui fazendo com que a pulmonar ela se atrase um pouco para fechar, né? E na expiração acontece normalmente porque a pressão dentro do tórax vai ser maior. Já no desdobramento amplo, a gente vai ter um processo de atrasamento da pulmonar, tanto na inspiração quanto na expiração. Por que que esse processo ele acontece? Normalmente vai acontecer de um bloqueio do ramo direito do feixe de His. Vamos lembrar o que que acontece, né? No amplo, a gente tem que lembrar que o pulmonar ele vai fechar muito depois do aórtico. Tá, o pulmonar ele tá do lado direito do coração. O que que vai acontecer? Com o bloqueio do ramo do feixe de His, a gente lembra que o feixe de His ele vai levar, né, um potencial de ação lá para o ventrículo para ele poder se contrair ao mesmo tempo que o ventrículo direito. Só que quando a gente tem um bloqueio do ramo direito, pera lá que eu acho que eu falei tudo errado. O pulmonar é do lado direito. O feixe de His, ele se divide em lado direito e lado esquerdo. Os dois, eles passam o mesmo grau, né, de eletricidade ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem o ventrículo direito e o esquerdo contraindo ao mesmo tempo. Mas quando a gente tem um bloqueio do ramo direito, essa eletricidade ela não vai passar para o ventrículo ou vai passar de maneira atrasada e aí, consequentemente, ele vai contrair de maneira atrasada ao ventrículo esquerdo. Por isso que a pulmonar vai fechar depois. Porque pensa comigo, se vai contrair depois, a quantidade de sangue vai ter que passar para depois fechar. É a mesma coisa que acontece do lado esquerdo. Mas como do lado esquerdo o ramo ele não está obstruído, ele vai fazendo na proporção certa. Enquanto no ventrículo direito, esse processo ele vai estar sendo retardado. Epa! Outra coisa que também pode causar estenose pulmonar. Pensa comigo. Vamos supor que tem 30 pessoas em uma sala. Tem 30 pessoas numa sala. A gente abre a porta inteira da sala e deixa essas pessoas saírem. Às vezes, pelo mesmo espaço vai passar 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo. Isso vai fazer com que a sala se esvazie de maneira mais rápida. Agora, se a porta estiver emperrada e a gente só conseguir abrir um pouquinho, vai conseguir passar uma pessoa por vez na porta. Então, o tempo que para retirar todo mundo da sala vai ser maior. É a mesma coisa que acontece com o sangue. Quando a nossa válvula aórtica está estenosada, e quando a nossa válvula pulmonar está estenosada, isso vai fazer com que o sangue que está no ventrículo direito, ele demore mais tempo para passar, porque ela está estreitada, né? Então, vai prolongar a sístole do ventrículo direito e atrasar o fechamento da válvula pulmonar. Faz sentido, não faz? Comunicação interatrial. O que vai acontecer na comunicação interatrial? Sangue que está do lado direito vai passar... Não, sangue que está do ventrículo esquerdo vai passar para o sangue que está no átrio esquerdo vai passar para o lado direito, no átrio direito. Então, a gente vai aumentar o fluxo sanguíneo para o lado direito do coração e vai aumentar o volume no ventrículo direito, que vai ter que gastar mais tempo para retirar essa quantidade de sangue extra, para depois fechar a válvula pulmonar. Insuficiência mitral. O que vai acontecer na insuficiência mitral? Vai antecipar o fechamento da válvula aórtica. Não entendi, Giovana. O que vai acontecer na insuficiência aórtica? A gente tem ali, né? Não, insuficiência mitral. Do lado esquerdo do coração, a gente tem o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e entre os dois, a gente vai ter a válvula mitral. Se durante a sístole ventricular a válvula estiver insuficiente, vai regurgitar sangue do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Esse sangue que vai ser regurgitado, ele não vai contar lá na hora da sístole, porque vai passar menos sangue. Vamos supor que voltou metade do sangue que estava no ventrículo. Vocês têm noção que vai ser muito menor a quantidade de sangue que vai passar pela aorta?
consequentemente é menos tempo. Então, nesse caso, nem aconteceu o atrasamento do componente pulmonar, aconteceu a antecipação do componente aórtico. Porque tá passando menos sangue, é menos tempo que precisa esperar, né, entre aspas, para poder chegar o sangue, para poder fechar o sangue, para poder fechar a válvula, porque o sangue inteiro passou, né, do ventrículo para a aorta. Eu tava explicando muito melhor na primeira aula, tô achando que eu já tô ficando cansada. Espero que vocês entendam alguma coisa. No paradoxal, no desdobramento B2 paradoxal, vai acontecer o contrário. O componente pulmonar vai fechar antes do componente aórtico. Lembra que eu falei que os mecanismos que ocorrem do lado esquerdo acontecem um pouquinho antes do lado direito? Nesse caso vai ser o contrário, por isso que é chamado de paradoxal. O desdobramento se torna mais evidente na expiração e pode desaparecer ou se estreitar na inspiração. Vamos entender o porquê. Há um atraso, né, no fechamento da válvula aórtica, bloqueio do ramo esquerdo ou estenose aórtico. Não entendi por que há, né, um atrasamento. Vamos pensar aqui de novo. A aorta, ela tá ali depois, né, do ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, ele precisa contrair para poder tirar esse sangue do ventrículo e levar para a aorta. Se a gente tem um bloqueio do ramo esquerdo do feixe de His, a eletricidade não vai chegar lá com tanta eficiência, vai chegar retardado, e aí a aorta vai ter que fechar depois, porque a contração do ventrículo esquerdo, ela tá atrasada. Beleza? Aí também pode acontecer devido à estenose aórtica. Mesmo sentido, a passagem está estreitada, vai precisar de mais tempo para o sangue inteiro conseguir fluir para depois fechar a válvula aórtica, retardando o fechamento e, consequentemente, ela vem depois do componente pulmonar. O fixo acontece tanto na inspiração quanto na expiração. B2 apresentará um som duplo. Por que que é fixo, né? Vamos ver aqui o que acontece aqui no fixo. Ó, no paradoxal aqui, tá tudo bem na inspiração, e aí na expiração a gente tem, né, esse processo aqui, né, de retardamento do componente aórtico. No desdobramento fixo, tanto na inspiração quanto na expiração. E por que que acontece, né? Acontece devido a um aumento do volume de sangue no ventrículo direito. E é simplesmente por isso. Ocorre quando há um aumento do volume no ventrículo direito. E isso é um negócio que a gente tem que lembrar. Porque se tem mais volume de sangue no ventrículo direito, e isso não é decorrente do aumento do retorno venoso, alguma coisa assim, é porque tem alguma comunicação entre as câmaras do coração. Quando a gente tem comunicação interatrial e interventricular, a gente pode ter ali uma sobrecarga do lado direito do coração, porque o sangue que está do lado esquerdo, ele vai tender a passar para o lado direito e aí, consequentemente, vai aumentar o volume nesse coração, né, do lado direito, e, consequentemente, todas as estruturas do coração direito vão tender a fechar depois, né, do componente esquerdo. Por isso que a gente tem, né, uma diferença tão grande no componente aórtico e pulmonar. Ritmo de galope. O ritmo de galope é quando a gente ausculta B3 e B4 ao mesmo, tipo assim, um depois do outro. A gente tem aquele negócio, né? Ah, a pessoa tem B3 ou a pessoa tem B4. No caso do ritmo de galope, a pessoa tem B3 e B4. Por isso que a gente ausculta tipo um ritmo de galope. Ai, eu acho que eu vou deixar estalidos, cliques e sopros pro próximo vídeo. Meu Deus, ficando gigantesco.